Olá, eu sou Mônica Portela e eu estou aqui para mais um Esclareça as suas dúvidas com o especialista. E hoje eu tenho a honra de receber o professor Jander. Vocês podem olhar aqui na nossa imagem o professor Jander Almeida. O professor Jander Almeida, ele é professor aqui das nossas pós-graduações, do nosso curso de formação em psicologia positiva, em terapia cognitivo-comportamental. Ele é supervisor também e, além disso, tem pós-graduação em terapia do esquema. Ele é um dos professores que trabalha aqui junto comigo, ombro a ombro, na questão também dos cursos em EAD. Muitos de vocês pediram o tema terapia do esquema e hoje eu tenho a honra, eu tenho o prazer de receber o professor Jander Almeida falando para você de terapia do esquema. E manda para a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, quais são os temas que os nossos especialistas aqui do CEPAF e do PSIMAIS vão responder para vocês. Até daqui a pouco e é um prazer recebê-lo, professor Jander Almeida. Olá, Agora Mônica. tem que ser assim, né? Assim. Assim, enfim. Tudo bom, Jander? Tudo ótimo. Então, hoje o nosso tema é terapia do esquema, é isso? Terapia dos esquemas, mas a gente vai focar em transtornos de personalidade. Vamos focar em transtornos de personalidade. Principalmente o transtorno de personalidade borderline. Tá. Depois, se o pessoal quiser, a gente pode até focar de uma maneira mais geral em terapia de esquema ou em outros transtornos de personalidade. Com certeza. Sim. Ok. E aí, a primeira pergunta que o pessoal mandou pra gente é: quais são os transtornos de personalidade, professor Jander? Você poderia enumerar esses transtornos? Segundo o Manual Diagnóstico de Saúde Mental, né, o DSM-5, ele classifica em 3 grandes grupos, né? O grupo A, que seria o grupo dos esquisitos, certo? Esquisitos, excêntricos, que entrariam o transtorno de personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica, certo? E grupo B. Grupo B são os instáveis, que a gente coloca o transtorno de personalidade borderline, que é o principal transtorno assim que classificaria esse grupo, o transtorno de personalidade histriônica, o transtorno de personalidade narcisista e o antissocial. Ok. Certo? Falta o grupo C. Vamos lá. O grupo C entrariam os ansiosos, que entraria o transtorno de personalidade dependente, o transtorno de personalidade evitativa e o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Ok. Você gostaria, assim, de dar algum exemplo sobre esses diferentes grupos? Para ficar mais fácil para o pessoal de casa? Certo. Tem uma questão principal nos transtornos de personalidade que a gente, pensando em transtorno de personalidade, se a gente fosse fazer uma classificação, um conceito para o transtorno de personalidade, a gente falaria que quando a personalidade da pessoa, ela foge muito da estrutura da cultura, de forma que o paciente, o indivíduo, ele começa a ter muitos conflitos nessa estrutura dos relacionamentos, uma instabilidade muito grande nesses relacionamentos. E isso que a gente poderia classificar, principalmente se falando de transtorno de personalidade. Ok. Certo? Ok. E aí nós temos uma segunda pergunta que os nossos seguidores mandaram. Quais são as características do transtorno de personalidade borderline? Você poderia falar um pouco mais geral, não só das características, mas o que é o transtorno de personalidade borderline? Certo. Se a gente fosse classificar de uma forma fácil de entender, a gente colocaria como uma instabilidade. O paciente com transtorno de personalidade borderline, ele vive num furacão emocional. Como assim? É uma pessoa que faz muita confusão, Sim. é uma pessoa muito dramática? A gente nós poderíamos classificar 4 sintomas principais, assim. A impulsividade, né? A impulsividade que a gente pode falar por comida, por compras, por sexo, por os mais variados tipos de impulsividades mesmo que a pessoa pode
se relacionar aí no processo de vida dela. Outra coisa é quando a gente pensa na impulsividade, certo? Impulsividade, desculpa, eu já falei impulsividade. A gente falaria na instabilidade. Na instabilidade do humor, certo? E na instabilidade dos relacionamentos, ok? É uma pessoa que tem muita dificuldade nos relacionamentos interpessoais. Essa pessoa, por ela ter uma característica forte também relacionada ao abandono, um medo do abandono, um desespero para não ser abandonado, essas pessoas, elas têm lutas constantes para evitar esse abandono, que pode ser real ou imaginário, certo? O último estaria relacionado ao comportamentos autodestrutivos, né? Que a gente pode classificar como a automutilação e também as tentativas de suicídio. Entendi. Então, vê se faz sentido. Algumas características das pessoas com transtorno de personalidade borderline seria a impulsividade, a instabilidade, a questão do abandono e se envolver em comportamentos destrutivos, como drogas, bater com carro, esportes perigosos, coisas assim. Faz sentido? Automutilação? Isso. Perfeito. Então, vamos seguir adiante. E se você tem alguma dúvida, pergunte para o professor Jander através das nossas redes sociais. Bem, a nossa próxima pergunta caso você queira escrever, tá? Qual a diferença entre transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar, que é algo que os alunos confundem muito. Às vezes até psiquiatras, às vezes até psicólogos bem formados confundem muito e há até muito erro de diagnóstico. Sim. Você poderia falar um pouco dessas diferenças e, digamos assim, algumas dicas para diminuir a confusão? Então, o que a gente pegaria ali para iniciar falando desses dois transtornos? Primeiro, quando a gente fala de transtorno de personalidade borderline, é um transtorno de personalidade. Então, não é um momento específico que a pessoa apresentou essa característica. Ambos apresentam instabilidade no humor, ambos apresentam uma variabilidade nesse processo emocional aí. Só que a gente tem que parar para pensar que quando a gente fala de transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade ele tem uma característica muito forte que a pessoa, no finalzinho ali da infância, no começo da adolescência, ela já começa a apresentar essa característica, essa instabilidade, esse humor ansioso, essa expressão... Essa impulsividade Perfeito. Muito grande. Sim. Já nos primeiros momentos ali, no início da adolescência, ela já começa a apresentar isso. O transtorno bipolar, não. A pessoa, num momento específico, ela começou a apresentar isso. Ela não vem isso no decorrer. E para a gente ter uma força para fazer isso, para descobrir isso, fazer um bom diagnóstico, na verdade, quem faz o diagnóstico é o psiquiatra. Para a gente auxiliar o psiquiatra nesse processo diagnóstico, não é uma coisa que é de momento. É uma coisa que vem acompanhando ao longo do tempo. Por isso vida. que a gente fala personalidade, né? Perfeitamente. E a gente chega muito no consultório pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar. Quando a gente vai avaliar isso direito, a gente vê que o paciente é transtorno de personalidade borderline. Ele é borderline. É borderline. Isso. Ok. E aí a gente facilitar aumentar o discurso com o psiquiatra, porque como o psicólogo vai estar na maioria do tempo junto com o paciente, então ele tem condições de auxiliar o psiquiatra nesse processo para fechar o diagnóstico. E quais seriam os principais tratamentos do transtorno de personalidade borderline? Os tratamentos. Como eu havia falado, o paciente borderline, ele tem uma impulsividade muito expressiva, né? Então, começar com uma avaliação psiquiátrica é de extrema importância. Então, por quê? Porque tem algumas medicações que auxiliam nesse processo para diminuir a impulsividade desse paciente. Então,
ter um acompanhamento psiquiátrico neste primeiro momento é muito importante, principalmente pensando que os pacientes borderline têm uma característica muito forte de tentativas de suicídio, automutilação, que isso, com a questão medicamentosa, pode auxiliar nesse processo. Outros tratamentos, né, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia dos esquemas, né, e o principal tratamento que tem uma eficácia comprovada no tratamento para pacientes com transtorno de personalidade borderline é a DBT, que é a terapia comportamental dialética, certo? Você poderia falar um pouquinho sobre a terapia comportamental dialética? Sim. A terapia comportamental dialética é uma terapia desenvolvida por uma psiquiatra, Marsha Linehan, que ela desenvolveu isso no seu histórico, né, história de vida dessa psiquiatra. Ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline e ela, por um processo muito forte ali de tentativas de suicídio, ela teve uma força, né, uma inspiração para começar a desenvolver essa linha de terapia. Então, uma força muito grande na terapia comportamental dialética é o treinamento em habilidades sociais. Esse treinamento em habilidades sociais, que é exclusivo, que ele foi desenvolvido para trabalhar dentro das dificuldades do paciente borderline. Então, não é um treinamento em habilidades sociais comum, digamos sim, assim, é específico. É isso que é importante colocar. Isso, exatamente isso. E quando a gente olha para esse tratamento, ele tem uma visão de que o terapeuta ele se prepara para desenvolver uma abordagem dialética. Essa abordagem dialética tem uma característica de que a ideia não é criticar o paciente quando ele apresenta um comportamento disfuncional, mas que ele venha olhar para esse comportamento disfuncional de maneira que os prejuízos que são causados pós a execução desses determinados comportamentos. Sim. Então, não é crítica, você não vai criticar o paciente ali, você vai trabalhar de forma que o paciente venha enxergar o quanto que esses comportamentos disfuncionais são prejudiciais para ele. Tá, e agora fala um pouquinho dessas características das técnicas de habilidades sociais que são utilizadas junto ao paciente borderline. Você fala da terapia... Na DBT. Na DBT. Isso. Então, eu não entendi direito a sua pergunta. Repete, Mônica, desculpa. A DBT trabalha com treinamento em habilidades sociais, perfeito, certo? Sim, perfeito. Só que não é um treinamento em habilidades sociais, vamos dizer, padrão, como existem para outras doenças. Eu queria que você falasse sobre um pouquinho desse trabalho em habilidades sociais junto aos pacientes com transtorno de personalidade borderline. Perfeito. Dessas diferenças, Excelente. dessas caracterizações. Ótima pergunta. Tem uma diferença principal que no final das contas um somaria o outro. Tá? A gente tem que pensar que a terapia comportamental dialética ela trabalha no treinamento em habilidades sociais intervir em características comportamentais ou de estratégias de desenvolvimento nos relacionamentos interpessoais que, por exemplo, ela tem uma grande desregulação de humor, certo? Essa desregulação emocional traz prejuízo para a vida dessa pessoa. Então, você vai trabalhar com estratégias de regulação emocional para trabalhar isso. Trabalhar mindfulness é muito importante, por quê? Porque o paciente ele começa... tendo uma consciência, estando no momento presente, ele tem a consciência de como ele está ativado emocionalmente ali, e ele consegue fazer uma intervenção, uma estratégia de sair, de deslocar daquele gatilho que está fazendo essa alteração emocional. Essas estratégias, eu não diria que são estratégias de habilidade social, são mais estratégias de habilidade interpessoal, né? Então, a pessoa vai aprender a autorregulação. A autorregulação é uma questão de regulação emocional, intra, não é inter, é intra, né? Mindfulness também é intra. Sim, perfeitamente. Não sei, fica assim, é uma dúvida, fica mais na minha cabeça que talvez a questão da habilidade social fosse mais para o terapeuta
Para o terapeuta não criticar Sim. o cliente, para o terapeuta não ser grosso com o cliente, ter mais compaixão para o cliente. Não me ficou claro como o cliente vai usar habilidades sociais, a não ser que seja no sentido dele se respirar 1000 vezes, se autorregular antes de ser grosso e ter um comportamento Sim. ofensivo Eu com uma entendi outra exatamente o que pessoa. você está dizendo, mas tem outras estratégias, outras técnicas de treinamento em habilidade. Uhum. É, a gente pode pensar, por exemplo, na estratégia de regulação nos relacionamentos interpessoais, Sim, dá um exemplo. certo? Então, assim, você vai... primeira coisa, característica muito forte do paciente com transtorno de personalidade borderline é ele se engajar em relacionamentos disfuncionais. Abusivos, Abusivos, complicados, isso. de sugação. Sim. Uhum. Então, você vai trabalhar na estratégia de o paciente conseguir ter uma visão desse relacionamento, que se é um relacionamento disfuncional, ele aprender estratégia que aí entraria no treinamento em habilidade social, De manejo, de manejo, assertividade, isso, de empatia, perfeito, comunicação, etc. perfeito. E tudo isso ele vai também, é, o, o, o terapeuta vai trabalhar com ele a estratégia de como ele finalizar esse relacionamento disfuncional para ele, abusivo. Bem, esse é um tema fascinante. Nós podemos fazer uma live sobre esse tema até, né, Jander? Fica aqui o Sim. convite, podemos até explorar mais esse tema. E você pode ver como o treinamento em habilidades sociais, que é um dos temas mais pedidos pelos nossos ouvintes, tem uma grande aplicação, até mesmo dentro do treinamento de habilidades sociais com o paciente borderline. E também com o terapeuta, né? Porque atender direto cliente com transtorno de personalidade borderline, óbvio que o terapeuta vai precisar de muita habilidade social. Enfim, já estamos estendendo aqui um pouco no nosso programa. Vamos para a nossa última pergunta. Todo paciente borderline, ele comete automutilação, Jander? Sim, isso é uma dúvida muito forte, assim, nos alunos, né, e nas pessoas, no geral, né, é uma dúvida muito forte, porque acha que como o principal traço para avaliar, fazer o diagnóstico, né, do transtorno de personalidade borderline é a automutilação. É muito comum pacientes borderline cometerem automutilação, certo? Automutilação e ter uma ideação suicida muito forte. Tem que entender que para a gente fechar o diagnóstico, quando a gente olha para o manual diagnóstico, DSM-5, precisariam fechar 5 traços específicos para você fechar um diagnóstico. Sendo que a gente não tem necessariamente que ter automutilação. Automutilação é uma característica de um paciente com... tem duas formas, né? Duas expressões mesmo do transtorno da personalidade borderline. O paciente explosivo e implosivo. Tá. Certo? O paciente borderline implosivo, é muito mais comum para ele ter o processo da automutilação. Do que o explosivo. Do que o explosivo, que é muito mais característico de entrar em brigas, confusões, de atacar o outro, do que o paciente implosivo. Né? Tem que pensar que a automutilação, em muitas situações, ela é uma estratégia do paciente aliviar essa sensação de vazio, a angústia ali que ele tá tendo dificuldade para regular essa emoção. Então, a automutilação ela acaba sendo uma dessas estratégias. Ok, muito obrigada. Jander, você gostaria de falar mais uma coisa para o nosso ouvinte? Não, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando. É um prazer enorme estar aqui. Eu fico muito feliz de ser convidado, que as pessoas estejam solicitando a minha vinda aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu quero agradecer você, Mônica, pela sua oportunidade, tá? Qualquer coisa que precisar, mandem as perguntas e eu vou estar aqui disponível para uma próxima oportunidade. Vocês podem mandar as perguntas pelo YouTube, podem mandar as perguntas pelo Instagram ou pelo Facebook. Não adianta mandar perguntas via e-mail para nossas secretárias. O nosso canal é o Instagram e é o Facebook, que os nossos professores virão aqui responder as perguntas. Tchau, tchau. Tchau.